Hoje eu quero te convidar para uma imersão. A gente vai revisitar aqueles 10 motivos para não forçar nada e apenas deixar acontecer, mas com mais calma, com mais profundidade, sempre com a luz da sabedoria estoica nos guiando. Pensa nisso não como uma palestra, mas como um refúgio, um espaço seguro para a gente questionar essa nossa ânsia de controle e, quem sabe, encontrar um jeito mais leve de caminhar. Então, se você ainda não fez, pega aquela sua bebida preferida, se aconchega mesmo. Desliga as notificações. Permita-se este tempo, porque o que vamos conversar aqui pode, de verdade, trazer um respiro diferente para os seus dias. Vamos juntos com alma e coração? Então vamos começar essa jornada mais a fundo. Motivo número 1. O alívio profundo de só controlar o seu eu interno. Lembra daquela história do Epicteto? Sobre o que é nosso e o que não é. Parece simples, né? Mas no dia a dia a gente esquece disso a toda hora. A gente se pega querendo controlar o humor do chefe, a decisão do filho, o resultado daquele projeto que depende de 1000 fatores. E o que acontece? A gente se frustra, se irrita, se sente impotente. É como tentar segurar fumaça com as mãos. A grande sacada dos estoicos, e que eu tento me lembrar todos os dias, é: a sua verdadeira arena de poder está dentro de você. Seus pensamentos, você pode escolhê-los, questioná-los. Suas reações, você pode aprender a não ser um barco à deriva das emoções dos outros ou das circunstâncias. Suas intenções, seus valores, a forma como você trata as pessoas. Isso sim é seu. E é um campo vasto. Quando a gente internaliza isso, mas internaliza de verdade, não só como uma frase bonita, algo muda. É como se um peso invisível, que a gente nem sabia que carregava, fosse gentilmente retirado dos nossos ombros. Não é mágica, é uma escolha consciente. Ok, isso aqui eu não controlo. Então, como eu vou lidar com isso da melhor forma possível, com os recursos que eu tenho aqui dentro? Entende a diferença? Não é se anular, é se empoderar onde realmente importa. É uma liberdade que poucas coisas no mundo podem oferecer. Pensa um pouco. Qual a última vez que você gastou uma energia imensa tentando controlar algo que, no fundo, não dependia de você? Como você se sentiu? E como seria se naquela situação você tivesse focado apenas na sua resposta, na sua atitude? Motivo número 2. A energia vital que a gente recupera. Agora vamos falar de energia. Aquela força que a gente tem para viver, para criar, para amar, forçar a barra, lutar contra o que é como ter um vazamento constante nessa nossa reserva de energia. A gente acorda já cansado, passa o dia tenso, vai dormir com a cabeça a 1000 repassando tudo o que deu errado ou o que precisa ser consertado. É um ciclo de esgotamento. Os estoicos, como Sêneca, por exemplo, falavam muito sobre o bom uso do tempo e da energia. Eles sabiam que a vida é finita, que nossos recursos são preciosos. E quando a gente para de desperdiçar essa energia vital em batalhas inglórias contra o incontrolável, o que acontece? Ela sobra. Sobra para quê? Para cuidar da gente, para um hobby que a gente ama, para uma conversa profunda com alguém querido, para simplesmente contemplar um pôr do sol sem a cabeça estar fervilhando. Deixar acontecer não é ser preguiçoso ou acomodado. Pelo contrário, é ser estrategista com a própria vida, é dizer: minha energia é valiosa demais para ser gasta com preocupações inúteis ou tentativas vãs de controlar o universo. E quando essa energia é redirecionada para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento interno, para construir coisas que realmente nos nutrem, a vida ganha outra cor, outro sabor. Você já sentiu essa diferença quando conseguiu soltar alguma preocupação e, de repente, se sentiu mais leve e com mais disposição? Motivo número 3. Abraçar o fluxo da vida com coragem. Esse aqui, o amor fati, o amor ao destino. Confesso que é um dos que mais me desafiam e, ao mesmo tempo, mais me encantam no estoicismo. Marco Aurélio, aquele imperador filósofo, praticava isso em meio a guerras, pestes, traições. Imagina? Não é um convite a ser masoquista, a gostar do que é ruim. De jeito nenhum. É algo muito mais profundo.
É sobre olhar para tudo o que acontece na sua vida, o sucesso e o fracasso, a alegria e a dor, o encontro e a perda, e dizer: ok, isso é o que é. Isso faz parte da minha história. E eu escolho não apenas aceitar, mas encontrar um sentido, um aprendizado, uma forma de crescer. Com isso e não apesar disso. É uma aceitação radical da realidade. Pensa numa árvore. Ela não briga com a tempestade. Ela se enverga, perde algumas folhas, talvez um galho. Mas ela permanece e, muitas vezes, suas raízes se aprofundam ainda mais por causa da intempérie. Amor fati é essa confiança de que, mesmo quando a vida nos sacode, há uma sabedoria maior em jogo, um propósito que talvez a gente só entenda lá na frente. Forçar a barra é como tentar impedir a tempestade com as mãos. Deixar acontecer, com essa confiança estoica, é aprender a dançar na chuva, sabendo que o sol de alguma forma sempre volta e que cada gota, cada vento nos molda. Isso exige coragem, não é? Uma coragem serena. Motivo número 4. As portas inesperadas que a vida nos mostra quando a gente se permite. Sabe quando a gente está com uma ideia fixa na cabeça? Preciso daquele emprego. Tenho que fazer aquela viagem. Esse relacionamento tem que dar certo. A gente coloca tanta energia, tanta pressão, que nossa visão fica afunilada. A gente só enxerga aquele único caminho e se desespera se ele parece bloqueado. Mas a vida é cheia de caminhos sinuosos, de atalhos que a gente nem imaginava. Quando a gente relaxa um pouco essa obsessão por um resultado específico e se abre para deixar acontecer, é como se várias outras portas e janelas, antes invisíveis, começassem a se revelar. Sabe aquela frase: quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela? Os estoicos diriam algo como: quando um caminho se mostra árduo demais ou se fecha, o Logos, a razão universal, pode estar te mostrando uma rota mais alinhada com a sua natureza e com o bem maior. Quantas vezes a gente não olhou para trás e pensou: nossa, ainda bem que aquilo não deu certo, porque senão eu não teria vivido isso que foi tão melhor. Forçar uma situação pode nos impedir de ver essas alternativas que, muitas vezes, são presentes disfarçados do universo. Deixar acontecer é ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e que a vida pode ter planos mais interessantes para a gente do que os nossos próprios. Motivo número 5. O bálsamo calmante para a ansiedade e o estresse crônico. Vamos falar sério sobre ansiedade e estresse. Quem aqui não sofre com isso em maior ou menor grau nesse nosso mundo frenético? Uma grande fatia desse sofrimento, como os estoicos já apontavam há milênios, não vem dos problemas em si, mas da nossa briga com eles, da nossa antecipação catastrófica, do nosso medo constante do e se. Forçar as coisas é alimentar esse monstrinho da ansiedade. É viver no futuro, tentando controlar variáveis que são, por natureza, incontroláveis. Deixar acontecer é um antídoto poderoso. É um convite a trazer a mente de volta para o presente, para o que é real, aqui e agora. É entender que se preocupar com o que pode ou não acontecer amanhã não muda o amanhã, só rouba a paz do hoje. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não era para ficar sofrendo por antecipação, mas para se preparar mentalmente. Ok, o pior pode acontecer. E se acontecer, como eu vou lidar? Quais virtudes eu vou precisar exercitar? Mas isso, paradoxalmente, trazia calma. Porque você percebe que mesmo no pior cenário, você tem recursos internos. Ao deixar de lutar contra as possibilidades e aceitar a incerteza como parte da vida, o estresse diminui, a respiração fica mais fácil, o coração acalma. É como tirar uma armadura pesada que a gente nem sabia que estava usando. Estamos na metade do nosso caminho. Como você está se sentindo? Alguma dessas ideias já começou a fazer um clique aí dentro? Lembra, não tem certo ou errado. É uma exploração. Motivo número 6. O lento e precioso cultivo da paciência e da nossa armadura interna. Vivemos na era do imediatismo, né? Queremos tudo para ontem. Sucesso, respostas, soluções.
Mas a natureza, a grande mestra dos estoicos, nos ensina que as coisas mais valiosas levam tempo para florescer. Uma amizade profunda, uma habilidade dominada, a cura de uma dor, nada disso acontece no pulo. Forçar o tempo, tentar apressar os processos, geralmente resulta em algo superficial, frágil ou simplesmente nos leva à exaustão. Deixar acontecer é, em essência, um exercício de paciência. É aprender a confiar no tempo das coisas, a respeitar os ciclos de plantio, cultivo e colheita. É como Sêneca dizia, a pressa é inimiga da perfeição, mas eu diria mais, é inimiga da sanidade também. E o que acontece quando a gente desenvolve essa paciência? A gente se torna mais resiliente, porque a vida vai nos testar. Vão ter dias difíceis, planos que não dão certo, perdas. Se a gente está sempre forçando e esperando que tudo seja rápido e fácil, o tombo é maior. Mas se a gente cultiva essa aceitação do ritmo das coisas, essa capacidade de esperar e de se adaptar, a gente se levanta mais rápido. A resiliência estoica não é ser duro como pedra, mas flexível como o bambu, que se curva na tempestade, mas não quebra. E isso se aprende, deixando acontecer, observando, aprendendo com cada ciclo. Motivo número 7. Relações humanas mais leves, autênticas e profundas. Pensa agora nas pessoas que você ama, nas suas conexões. Quantas vezes, mesmo com a melhor das intenções, a gente não tenta forçar o outro? Forçar uma mudança de comportamento, forçar uma decisão, forçar que nos entendam ou que concordem conosco. E o que geralmente colhemos? Resistência, mágoa, distanciamento. Os estoicos nos lembram que cada ser humano é um universo em si mesmo, com sua própria liberdade interior, suas próprias escolhas, a tal dicotomia do controle, lembra? Tentar controlar o outro é uma violência sutil e sempre infrutífera a longo prazo. Deixar acontecer nos relacionamentos é praticar o respeito radical pela autonomia do outro. É oferecer o nosso melhor, nosso amor, nossa escuta, nosso apoio sincero, mas sem a expectativa de retorno ou de controle sobre as escolhas e o caminho do outro. Isso não é indiferença, é amor maduro. É criar um espaço seguro, onde o outro possa ser quem ele é, com suas luzes e sombras, assim como nós também desejamos ser aceitos. E quando essa pressão do ter que ser ou fazer o que eu quero sai de cena, as relações florescem de uma forma muito mais genuína, leve e, paradoxalmente, muito mais forte, porque são baseadas na liberdade e na confiança, não na obrigação ou no medo. Motivo número 8. A coragem libertadora de ser quem você realmente é. Muitas das nossas tentativas de forçar a barra na vida vêm de um lugar de não aceitação de nós mesmos. A gente tenta forçar um personagem, uma persona que acreditamos ser mais aceitável, mais amável, mais bem-sucedida aos olhos do mundo ou aos nossos próprios olhos críticos. A gente se compara, se cobra, tenta se encaixar em moldes que, muitas vezes, nos sufocam. Deixar acontecer, nesse contexto, é um convite profundo ao autoconhecimento e à autoaceitação. É parar de lutar contra a nossa própria natureza, nossos talentos únicos, nossas vulnerabilidades. Os estoicos falavam, já em viver de acordo com a natureza. E isso inclui a nossa própria natureza individual. Quem é você quando ninguém está olhando? O que realmente te move, te apaixona, te faz sentir vivo, mesmo que não seja o popular ou o esperado? Quando a gente para de forçar essa máscara e permite que o nosso eu autêntico venha à tona, uma paz imensa se instala. Pode ser assustador, no começo, porque ser autêntico exige vulnerabilidade. Mas é tão libertador. É como finalmente tirar um sapato apertado depois de um longo dia. E, curiosamente, é quando somos mais verdadeiros que atraímos as pessoas e as situações que realmente combinam com a nossa essência. Viver uma vida forçada é exaustivo. Viver uma vida autêntica, mesmo com seus desafios, é energizante. Motivo número 9. O tesouro escondido no erro, no fracasso e no inesperado. A gente tem pavor de errar, né? A palavra fracasso soa como uma sentença,
E para evitar essa dor, a gente se enche de planos, controles e tenta forçar os resultados, para que tudo saia perfeito. Mas e se eu te disser que os estoicos viam os fracassos e os erros de uma forma completamente diferente? Para eles eram oportunidades. Oportunidades de aprendizado, de exercitar a virtude, de fortalecer o caráter. Quando algo não sai como planejamos, quando erramos o alvo, a nossa tendência é nos culpar, nos chicotear ou culpar o mundo. Forçar a barra para que isso não aconteça é uma ilusão. A vida é feita de tentativas, de acertos e de muitos quase lá. Deixar acontecer aqui significa abraçar a jornada com todas as suas curvas e tropeços. Significa olhar para um resultado inesperado, não como um ponto final, mas como um professor severo, porém sábio. O que essa situação está tentando me ensinar? Onde eu posso melhorar? Como posso usar essa experiência para ser mais resiliente, mais sábio, mais compassivo comigo mesmo e com os outros? Quando a gente adota essa postura, o medo do erro diminui. A gente se permite experimentar mais, arriscar mais, com prudência, claro, porque o fracasso perde aquele peso de condenação e se transforma em matéria-prima para o nosso crescimento. É uma virada de chave mental poderosa. Motivo número 10: a simples e profunda beleza de viver o agora sem pressa. E chegamos ao nosso último ponto, que de certa forma amarra todos os outros. Quando a gente está constantemente forçando, tentando controlar o futuro ou remoendo o passado, onde é que a gente não está? Aqui, agora, no único momento que realmente existe. Forçar a vida nos rouba o presente. Nossa mente vira uma máquina do tempo desgovernada, pulando entre ansiedades futuras e arrependimentos passados. E a vida, aquela que acontece nos pequenos detalhes, o sabor do café, o sorriso de alguém, o calor do sol na pele, a própria respiração, passa despercebida. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio em suas meditações, nos convidam insistentemente a retornar ao presente. Deixar acontecer é, em última instância, um ato de rendição ao agora. É soltar as amarras da preocupação e da ruminação e simplesmente estar, observar sem julgar, sentir sem precisar analisar. É encontrar um refúgio de paz na simplicidade do momento presente. E não é preciso ir para um mosteiro ou meditar por horas para isso. É uma escolha que podemos fazer em qualquer instante. Respirar fundo e trazer a atenção para o que está acontecendo agora. E nessa presença, meus amigos, reside uma beleza e uma tranquilidade que nenhuma conquista externa, forçada ou não, pode verdadeiramente nos dar. Que jornada, hein? Se você chegou até aqui comigo, eu te agradeço imensamente pela sua presença, pela sua abertura. Espero do fundo do meu coração que essa nossa longa conversa tenha plantado sementes de reflexão e, quem sabe, de um pouco mais de paz aí dentro. Lembre-se, isso não é uma fórmula mágica. É um convite constante, um exercício diário, de escolher a confiança em vez do controle, a aceitação em vez da resistência, a presença em vez da pressa. Haverá dias em que será mais fácil, outros em que a velha mania de forçar a barra vai querer gritar mais alto. E tudo bem. Acolha também essa parte sua. Seja gentil consigo nesse processo. Os estoicos nos deixaram um legado de sabedoria prática, um mapa para navegar as águas, por vezes turbulentas, da existência com mais serenidade e força interior. E a essência desse mapa, para mim, está nessa arte de deixar acontecer, não por fraqueza, mas por uma profunda compreensão do que realmente importa e do que está verdadeiramente em nosso poder. Adoraria continuar essa conversa. Me conta aqui nos comentários, o que mais te tocou? Qual desses pontos você sente que precisa praticar mais? Ou talvez você tenha uma experiência para compartilhar sobre como deixar acontecer transformou alguma área da sua vida. Vamos aprender juntos. Obrigado mais uma vez por este tempo, por esta troca. Que você encontre muitos momentos de fluidez e serenidade em seus dias. Até a próxima, e que a virtude e a paz estoica te acompanhem sempre.